Olá, meu nome é Marla, essa é a 15ª aula de Histologia Especial Comparada, onde vamos finalizar o sistema genital feminino. A pergunta é: como os outros organismos se reproduzem? Então, nós já sabemos que muitos organismos, eles se desenvolvem a partir de ovos. A fecundação pode ser interna ou externa. Então, nós temos espécies como peixe, que são ovíparas, e mesmo alguns peixes são ovovivíparas, onde o filhotinho já nasce com o seu formato de dentro da barriga da mãe. Nós temos os anfíbios também, que crescem os ovos na natureza, se desenvolvem. Os répteis, em alguns, os filhotes também crescem na natureza e outros, os filhotes já nascem com o seu formato de dentro do trato reprodutor feminino, mesmo tendo crescido em ovos, ovovivíparos. E as aves, então, que são ovíparas. E nós, mamíferos, como crescemos? Então, nós, Homo sapiens, somos placentários. O embrião cresce, desenvolve completamente dentro do útero materno. Mas tem mamíferos também que colocam ovos. O mais conhecido, o ornitorrinco, mas a outra espécie que é a equidna. Nenhuma delas acontece aqui no Brasil. O que acontece? Como são os ovários? Vai depender muito do animal. Geralmente, eles contêm muitos ovócitos. Pensem na espécie. Quantos filhotes tem aquela espécie? Por ano, quantos tem? Então, dependendo da espécie, você já vai imaginar como é o ovário daquela espécie, com muitos folículos ou poucos folículos. Quantos filhotes tem e quantas gerações aquela fêmea consegue ter por ano, né? Então, o número de ovócitos vai liberar, o formato também do ovário varia muito, mas quando se observa a histologia, geralmente observa a presença ali dos ovócitos e organizado com todas as células que dão a sustentação do ovário, né? Uma curiosidade que eu trago que em rã, eles, junto com o ovário, na porção superior, eles têm corpos gordurosos. A gordura, ótima, serve como reserva no inverno, né? Como que é o oviduto? Então, o ovário vai ser muito semelhante, onde são produzidos gametas, tem mais ou tem menos, tamanho maior ou menor, conforme o tamanho do ovo, né? Mas, saindo do ovário, como que é... saindo do ovário, como que é essa região do oviduto? Então, dependendo do organismo, esse oviduto e o útero vão ser muito semelhantes, né? Como vocês estão vendo aí, é simplesmente um mesmo canal, né? Nas aves, inclusive, não são dois, né? Ele é ímpar, sai do ovário e aí tem um oviduto só. E dependendo do organismo, né, da forma com que esse ovo vai sair, com que esse ovo vai sair, durante esse trajeto é importante produzir um muco que vai envolver os ovos. Bom, nos ovíparos, o ducto, então, ele é composto por regiões. E, novamente, por que essas regiões aqui são importantes, né? Anatomicamente falando dessas regiões? Porque conforme a região vai acontecer uma função diferente, né? Vai acontecer a fecundação, vai acontecer a formação da clara, vai formar a membrana testácea, né? Que vai formar a casca e numa região, que aí é contínua o exemplo que a gente está vendo, mas corresponderia à região do útero, vão ser acrescentadas aos ovos as substâncias integrantes da casca. Ou seja, conforme a região daquele grande ducto, estão acontecendo funções específicas e levando à formação, então, deste ovo. E aí, este ovo, então,
colocado na natureza e vai crescer aquele organismo. Ele é expulso por essa região de vagina, mas ele vai sair pela região, então, da cloaca. Gente, como que é o útero? Vai variar muito, né? A anatomia do útero varia muito entre os organismos, mas a histologia vai ser semelhante para aqueles que têm o mesmo tipo de desenvolvimento. Então, aqui a gente traz uma vaca, que de fato o útero é completamente diferente do feminino, mas quando analisa a histologia é muito semelhante. Falando de menstruação para as outras espécies, não é comum, né? Na natureza, o comum é a fêmea ovulou, tem a relação, engravida, passa um tempo da gravidez sem menstruar, tem o filhote e quando aquele útero já recuperou dessa gravidez, ela já vai produzir o ovócito de novo, vai haver uma próxima fecundação. Então, normalmente não tem esse período que vai descamar o endométrio. Mas, mesmo os animais que estão na natureza, nem todas elas vão menstruar, não nessa quantidade de sangue, né, de descamação que tem o Homo sapiens. E até alguns organismos, de fato, se menstruar, não acontece a saída de sangue, ele simplesmente reabsorve o endométrio, né? Não tem a produção daquele líquido que é a menstruação, que nada mais é do que a descamação do endométrio. Apenas os mamíferos placentários é que a gente pode dizer que tem uma vagina, né? Os demais têm uma terminação. Então isso aí mais é questão de anatomia, como vai ser chamada aquela região, né? Geralmente o número de filhotes corresponde ao número de mama, porque não adianta ter um monte de filhotes se não vai ser possível alimentar aqueles filhotes. Então, na evolução das espécies, geralmente há uma correspondência do número de filhotes para o número de mama. Falando em mamíferos, né? Os mamíferos que vivem na água não tem um mamilo onde o filhote vai se alimentar, mas tem uma fenda. O filhote tem um aparelho bucal desenvolvido para se adaptar àquela região e receber o leite materno, que é enviado como um jato. Alguns organismos também terrestres não têm mamila, como equidna, ornitorrinco. O que eles têm? O leite é liberado por poros da pele. Tem a glândula que vai produzir o leite, só não tem a saída do mamilo, né? E ele se alimenta ali naquela região abdominal, diferente então de Homo sapiens. E algumas espécies nascem bem pequenininhas e terminam seu crescimento a partir do aleitamento materno. Então aqui estou trazendo uma espécie de canguru que o filhote sai bem pequenininha, vai para a bolsa, é um marsupial, né? E ali cresce através da sua alimentação. Então terminamos esse conteúdo nas aulas síncronas. Até mais!